Segredos arqueológicos de Campoala. Item estudante. E logo iniciará o percurso por todo este lugar arqueológico, explicando cada um dos lugares sagrados. Item mestre. Bem, vamos falar-lhes ainda que seja aqui desde o trono de Chicomiarcatu, o rei das 7 canas. A gente destes tempos raiz e de todas estas coisas. Isso de um rei com 7 canas e tudo, lhes parece como algo engraçado. No entanto, tem profunda significação, representa os 7 graus de poder do fogo. Mas, quem conhece o fogo? Vocês creem que os cientistas modernos, que são tão sapientes, que ressuscitam mortos, que criam plantas e fazem surgir sóis, conhecem, acaso o que é o fogo? Esse é um elemento desconhecido. No entanto, não teriam eles inconveniência alguma em rir-se das 7 canas do rei que outrora se sentasse por aqui, neste trono. E aqui estou eu de atrevido, subido sobre este trono. E este camarada está até mal aí, verdade? Bem, sigamos adiante. Obviamente, estamos em um lugar, pois, muito sagrado, a terra bendita dos Totonacas. Gentes dos que se dizem foram os fundadores do Tagim Grande e do Tagim Chico, vale a pena refletir. É que estamos em uma cidade sagrada, meus amigos, bastante sagrada. Claro que as gentes vindas de lá, vindas dos mundos supercivilizados, crerão que nós, os mexicanos, somos idólatras. Por isso não tiveram inconveniência alguma em levantar catedrais sobre os templos benditos de nossos antepassados. Mas ainda estamos vivos os mexicanos, graças a Deus, e temos muito que ensinar ao mundo, assim é, ainda que não o creiam os supercivilizados de outras latitudes. Inquestionavelmente há tradições terríveis. Não há dúvida de que os Totonacas descenderam dos Olmecas, que foram muito sábios. Vocês sabem o que foi a cultura Olmeca, ou talvez não o saibam. E quanto aos Huastecas, não foram menos sábios, dessa mistura resultaram os Totonacas. Repito, esta é uma cidade sagrada. Desafortunadamente, também tiveram que suportar certas ditaduras terríveis. Um dia, esta civilização teve que gemer sob o tacão do poderoso Moctezuma. Lá, desde o Vale do México, Moctezuma, vitorioso, mandava as tropas e a gente desta civilização não lhe restou mais remédio, meus amigos, que ter que pagar tributo ao poderosíssimo grande senhor Moctezuma. Essa é a crua realidade dos fatos. Com a chegada dos espanhóis por estas terras, que vieram conquistar-nos e a civilizar-nos, quando em realidade, de verdade, haviam de vir aqui como discípulos, ou pelo menos como aprendizes de bruxos, mas vieram com esses ares de grandeza a querer supercivilizar-nos. Então este povo, este reino ficou liberado do tributo que haviam tido que pagar ao senhor Moctezuma. Bem por esse lado, lhes convém, é claro. Bem sabemos nós que os Totonacas tinham que sofrer muitíssimo para poder pagar tributo, pois, a gente do Vale do México, mas assim é a história e assim são os impérios. Isto não significa que a civilização dos mexicanos, lá no Vale do México, fosse absurda, não. Havia um império e isso é tudo. Se já passaram a época dos impérios, isso é outra coisa, mas havia um império, nem um modo. E continuemos falando um pouco sobre Sempoala, era um lugar bastante limpo. Bem, ainda se vê limpo por aqui tudo isto, por aí não aparece, pelo menos a olho nu, o lixo, tudo está aciado. E aqui existiram sistemas de irrigação muito bem organizados. Sistemas maravilhosos. De maneira que sim, havia progresso aqui. Eu creio que de civilização, propriamente, não é ter canhões para dispará-los contra as multidões indefesas. Isso não é civilização. A civilização, em verdade, é a cultura do ser, os logros do ser. Quando a ciência, a filosofia, a arte e a mística se combinam inteligentemente, surge a civilização, isso é óbvio. Também temos que falar um pouco sobre o deus Tagim, que é um verdadeiro quebra-cabeça para todo mundo. Muitos dirão, naturalmente, do deus Tagim, e dirão que nós os mexicanos adorávamos ídolos, não tem mais que dizer, pobrezinhos. Também poderíamos nós dizer-lhes o mesmo a eles, pois, bem sabemos quantas estátuas adornam os templos das gentes que vieram da Europa. Mas nós não somos assim de cruéis, preferimos calar, embora eles nos taxem de idólatras, que lhes vamos fazer?
Já sabemos o que é um mundo, e nem modo. Quanto ao Deus Tajin, extraordinário. Disse que tem poder sobre o raio, sobre as águas, sobre os ventos e que como quer que queria matar as gentes com seus terríveis raios, pois, resolveram por aqui, os habitantes deste lugar, os Totonacas, amarrá-lo, e que o ataram com. E que com o arco-íris. Isso é algo meramente simbólico, meus amigos. Claro, isso sabemos. Mas as gentes que interpretam tudo à letra morta, riem-se destas coisas. E Victor Hugo disse uma frase, um pouco lacerante por certa: aquele que ri do que desconhece está no caminho de ser idiota. Bem, eu trato de não rir-me do que desconheço. Eu não sei como pensarão vocês. Mas a crua realidade dos fatos é essa, que ao Deus Tajin o amarraram com o arco-íris e o detiveram lá na profundidade do mar. E a lenda diz que 12 anciãos estão vigiando a todas as horas, e que o dia em que uma donzela misteriosa apareça por aí, trazendo nada menos que a flor da baunilha e arrojando-a ao mar, o Deus Tajin ressuscitará. Maravilhoso tudo isso! Não lhes parece? Mas se o interpretarmos a letra morta, palavra de honra que ficaríamos em jejum, não entenderíamos nem patavina. Obviamente, há que saber entendê-lo. Mas o grave é que a gente tudo entende a letra morta. O Deus Tajin, em realidade de verdade, não é outra coisa senão o mesmo Prometeu acorrentado dos gregos, nosso próprio Deus interior. Cada qual carrega o Deus Tajin lá dentro, na profundidade de seu coraçãozinho, não há dúvida. Que lança raios e centelhas contra este triste formigueiro humano. Bem, isso sim, nem modo. Tem poder sobre o fogo, sobre os ares, sobre as águas e sobre a terra. Janiradadasa, o famoso filósofo hindu, escreveu um livro que intitula Deuses Acorrentados. Diz que dentro de cada um de nós há um Deus, e isto nos recorda as palavras de Jeshua ben Pandirá, Jesus, quando disse, Deuses sois. Recordou-nos. Assim que cada um de nós carrega em seu interior, digamos, ao ser, e ao ser de seu ser, que é seu Deus. Então, por que rir-nos do Deus Tajin, se está dentro de nós mesmos? E quanto ao arco-íris? Bem sabemos que são as cores da grande obra. Para poder ressuscitar o Deus Tajin, toca-nos trabalhar com o mercúrio dos sábios. Obviamente, isto significa que temos que aprender a transmutar a energia criadora, as gentes entregadas às lascívia, aos adultérios, às fornicações, não entenderiam disso nem patavina. A crua realidade dos fatos é que na libido sexual está a chave de todos os poderes e a chave de todos os mistérios. Se nós aprendemos a transmutar a energia criadora, a sublimá-la, como diz Sigmund Freud em sua psicanálise, chegaríamos a ressuscitar o Deus Tajin dentro de nós, porque dentro de nós o carregamos. Essas águas revoltosas do oceano onde sucumbiram tantos piratas, essas águas do ponto, estão dentro de nós mesmos. Constituem isso que se chama, em química oculta, o ens seminis, dentro do qual está o ens virtutis do fogo. Estou falando-lhes em termos que para os profanos são incompreensíveis. Bem gostaria que todos os que estão aqui soubessem algo de alquimia, mas como não sabem, pois, dificilmente vão entender. Vou ter que resumir-lhes e falar-lhes como aos meninos recém-nascidos, dizer-lhes que essas águas são o ens seminis, a entidade do sêmen que está nas glândulas sexuais e que se um aprende a sublimá-la através da música, a poesia, a dança, o verso, etc., transformar-se radicalmente. É uma forma de falar-lhes em sério, como para que entendam algo, já que em verdade não podem entender. Quanto aos alquimistas, os pouquinhos que haja por aqui, se algum entende de alquimia, não o sei, pois que em realidade, de verdade, saibam que mediante a transmutação da libido sexual, isto é, mediante a ciência transmutatória de Jesó Mercúrio conseguese, certamente, fazer renascer em o famoso Deus Tajin. Quanto aos 12 anciãos que se diz que o estão cuidando a todas as horas, recordemos o que diz a Pistis Sofia sobre isso, o livro que Jesus de Nazaré escreveu no Monte das Oliveiras. Esses 12 anciãos são os 12 apóstolos, as 12 potestades, as 12 potências zodiacais, 12 partes fundamentais de nosso próprio ser, dentro de nós mesmos, aqui e agora. Que estão vigiando. Sim, o vigiam.
Mas um dia chegará em que o Deus Tajin poderá ressuscitar, quando vier essa Formosa, como dissera Dom Miguel de Cervantes Saavedra em seu Dom Quixote, então sim haverão coisas extraordinárias. Mas é precisamente com a mulher, mediante o amor, mediante a transmutação da libido sexual, entre a música, a escultura, a pintura e a beleza, como é possível ressuscitar o Deus Tajin dentro de nós mesmos. Ele terá que levantar-se dentre esse oceano sagrado que carregamos dentro, ele terá que surgir à existência, maravilhoso, formidável, quando isso for, converter-nos-emos em verdadeiros super-homens, no sentido mais completo da palavra. Assim que essa lenda do Deus Tajin, amarrado pobre lá, atirado ao fundo do mar, é profundamente significativa. Poucos a poderiam entender, apesar de que me estou esforçando em que vocês a compreendam. Não penso que estão me compreendendo. Penso que está lhes ficando por lá dentro no subconsciente, como galos da meia-noite e assobios de policiais. Mas bem, algo é algo, já que não posso falar-lhes a vocês nessa linguagem maciça, grosseira, a qual estão acostumadas algumas pessoas. Eu me contento com dizer-lhes o que há que dizer-lhes, que o Deus Tajin não é um ídolo, como estão crendo os supercivilizados que vêm por aqui a civilizar-nos a nós, os pobres mexicanos. Em realidade de verdade, que aqui temos cultura, e bastante grande, como para dar-lhe as aulinhas aos mesmíssimos professores que vêm da Europa. Mas isso não o entendem eles, nem o creem eles. Eles podem entender uma partida de futebol, ou de beisebol ou viajar em um submarino atômico, ou algo por o estilo, e no pior dos casos, lançar uma bomba de nêutron sobre uma cidade indefesa. Disso. Sim, sabem eles. Mas esta linguagem da sabedoria, esta linguagem esotérica que usamos os mexicanos, isso não o entendem nem acanhoadas. Assim que, meus queridos amigos, devemos refletir um pouco no Deus Tajin, é uma donzela que tem que vir lançar essa flor no mar. A flor da baunilha que é tão bela. Inquestionavelmente, cada vez que se trata de revelar os mistérios do sexo nas escolas sagradas, usase alguma flor. Recordemos que na flor estão os estames e pistilos, isto é, os órgãos masculinos e femininos da natureza e do cosmos, e se quer não cair na vulgaridade, ou resultar com cruezas que resultam insuportáveis, melhor será ensinar com uma flor, ainda que seja com a flor da baunilha. A flor representa em si mesma, ao Logos solar, a Nosso Senhor Quetzalcoatl. No mundo europeu, a rosa significa o Logos platônico. No mundo asiático, a flor do lótus sobre as águas da vida, representa o mesmo que a flor da baunilha, ao Logos solar, ao exército da palavra, ao verbo de São João. Venham vocês quão sábios eram os totonacas com seu Deus Tajin. Mas o que estou dizendo nestes momentos, somente os totonacas o entendem. Bem, vale a pena que vocês tratem de conversar, por aí, com os totonacas. E vamos a seguir visitando tudo isso que há por aí. Obrigado, meus amigos, muitas obrigado. Aplausos. Item estudante. Agora vamos nos dirigir à pirâmide da deusa da morte, que é a primeira à sua direita. Por favor, à minha direita. O VM. Samael, para todo o nosso querido público que nos acompanha neste diálogo antropológico, lhes dará as explicações referentes a esta pirâmide da deusa da morte. Depois nos dirigiremos ao conjunto da Casa das Águias, onde estão as 3 pirâmides. Esse será o terceiro percurso. Item mestre. Bem, amigos, pois, vamos conversar um pouco sobre Mictecacihuatu, a bendita deusa mãe morte. Certamente, por aqui encontrarão-se como 18 crânios e um pouco de balas dos arcabuzes dos senhores que nos vieram civilizar. Resulta um pouco incongruente isso de encontrar crânios aqui, atirados dos senhores tão civilizados, que francamente não entendemos os mexicanos que classe de civilização nos iam trazer. Mataram a nossa gente, e por aí, no museu, estão os crânios, se vocês querem conhecê-los, pois bastaria que vocês visitassem o museu. Temos nós que ser um pouco francos. Francamente, temos que falar, digamos, com sinceridade, com o coração na mão, ainda que aos supercivilizados, que vieram da Península Ibérica, estas questões lhes pareçam demasiado cruas. Temos que dizer de forma enfática, que a bendita deusa Mãe Morte tem uma profunda significação. Dizia e diz, nosso presidente José Lopes Portillo, grande escritor,
um homem intelectual, que a fecundação segue sempre através do tempo a caducarão. E isso é certo e de toda a verdade. As gentes têm medo da morte, pois deveriam ter-lhe também medo ao nascimento, posto que nascer e morrer são dois fenômenos de uma mesma coisa. Resulta incongruente que temamos a morte e não tenhamos medo do nascimento. A deusa Mãe Morte com sua coroa de crânios na cabeça, é de profunda significação. No entanto, isso da profunda significação tampouco se entende. Diz Lopes Portillo, e com justa razão, que se comentamos um pouco de frases ou palavras cheias de profunda significação, construiremos, naturalmente, algo que a mente não poderá entender através do raciocínio subjetivo, e nisso estou de acordo com nosso cidadão presidente. Essa é a verdade. A vida tem grandes significados que as pessoas não entendem. A morte, por exemplo, tem um profundo significado. Ver o corpo morto de um ente querido dentro de um caixão não é ter entendido o fenômeno da morte. Se alguém consegue compreender o fenômeno da morte, descobre a origem da vida, porque a morte e a vida estão intimamente relacionadas. A morte e a concepção se encontram, há chance associadas. Assim, na verdade, quem compreender o mistério da morte compreende o mistério da concepção, isso é óbvio. A bendita deusa Mãe Morte, no fundo, não é senão uma variante, porém derivada, do nosso próprio ser. Quer dizer que a deusa Mãe Morte não deve ser buscada fora de si mesmos, mas dentro de si mesmos. Isto sabiam perfeitamente as civilizações antigas, jamais o ignoraram os habitantes desta cidade sagrada, os totonacas, tampouco o ignoraram os huastecos e os olmecas, esta é uma civilização portentosa. Quem de verdade tiver a coragem de se autoexplorar psicologicamente, descobrirá dentro de si mesmo, nas distintas partes do seu ser, aquilo que se chama a deusa Mãe Morte. Item que se rendia culto aos mortos? Sim, é verdade. E também se rendia culto aos mortos na China antiga, antes que Mao Tse-tung chegasse ao poder. No entanto, muito secretamente, ainda que o regime de Pequim não goste, continuasse a render culto aos mortos em algumas latitudes da China. Antigamente, todas as civilizações, seja a do Egito, seja esta, a dos totonacas, ou qualquer outra, renderam culto à morte e aos mortos. A morte é a coroa de todos. Entendese por morte deixar o corpo físico. Isto não é mais que um traje, uma vestimenta passageira que é preciso eliminar, que é perecível e que nos causa muita dor. Nós não somos o corpo não é senão o veículo do ser. O que nos interessa é o ser. E o ser é o ser e a razão de ser do ser é o mesmo ser. Os gringos dizem, the being is the being, and the reason for the being to be is by itself. O ser é o ser e a razão de ser do ser é o mesmo ser. O ser é imortal, não teve um princípio, não tem fim. Que importa que o corpo se destrua? Nada. O ser continua. Quem nega isso? As gentes degeneradas deste século XX, porque os homens cultos, os homens que não se degeneraram, jamais negariam essas tremendas realidades. Assim, meus queridos amigos, nunca temam a morte. Não se assombrem porque nos povos antigos se rendia culto à morte. Vale a pena que nós estudemos os mistérios da vida e da morte enquanto chega o oficiante. Vale a pena que conheçamos algo sobre a morte. Na verdade, nos instantes em que a morte se aproxima, somos assistidos, somos retirados do corpo físico e penetramos nos mundos superiores, nas dimensões superiores da natureza e do cosmos. Diziam os Nauas que aqueles que eram perversos na vida, penetravam inquestionavelmente no Mictlan, ou seja, nos mundos infernos sob a epiderme da terra, entraríamos nas infradimensões da natureza. E que aqueles que levavam uma vida mais ou menos sã, penetravam no Tlalocan. No entanto, há alguns que nem entravam no Mictlan nem entravam no Tlalocan, ficavam no umbral. Entender isto é muito importante. Também é certo e de toda a verdade que tudo retorna, que tudo regressa, que tudo se reincorpora, os planetas regressam ao ponto de partida depois de alguns anos, os átomos regressam também ao ponto de partida original. Assim também nós regressamos, voltamos, nos reincorporamos para uma nova existência. Há pessoas que se lembram, há pessoas que sabem que existiram no passado remoto, que o entendem.
A maior parte não sabe destas coisas e ri, mas, o que ri daquilo que desconhece, está a caminho de ser idiota. Bom, meus amigos, vamos continuar por toda esta cidade sagrada. Como lhes digo, estão convidados a que nos acompanhem. Até aqui as minhas palavras. Aplausos. Item estudante. Vemos o conjunto das casas das águias e as 3 pirâmides nessa direção. Como vemos nestas 3 principais pirâmides, a pirâmide da água, que encontrarão ao lado esquerdo de vocês e ao lado direito meu. Ao lado esquerdo meu e ao direito de vocês, está a pirâmide dedicada aos cavaleiros tigres e águias. E esta, sobre a qual disserta o mestre Samael Aunveor, é a grande pirâmide ou pirâmide do Sol. Item mestre. Bom, meus estimáveis amigos, vamos falar agora sobre esta pirâmide sobre a qual nos encontramos. Também falaremos sobre a pirâmide da água, e também falaremos sobre a pirâmide, o templo dos cavaleiros tigres e águias. Rogo a todos os aqui presentes muita atenção. Obviamente, a pirâmide do Sol é profundamente significativa. Quando se cita o Sol, é forçoso recordar Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, na verdade, é o Cristo mexicano. A serpente emplumada, antes do amanhecer do universo, revolviase maravilhosamente, retorciase no Meiocan, o lugar 2, onde tudo é 2 para poder ser 1 e saber ser 2. Quetzalcóatl, em si mesmo, o Sol e a serpente são 1. Sempre se associou nos mistérios de Zaratustra Ahura Mazda, o Cristo, ou Osíris egípcio, com o Sol. Assim, similarmente o Sol, o fogo, a serpente emplumada acham-se associadas ao astro-rei. E não é que os nossos antepassados de Anahak, ou os antepassados desta terra bendita onde agora estamos, fossem idólatras ao adorar o Sol, é que eles entendiam que este Sol que nos ilumina é tão somente o símbolo de um Sol espiritual, transcendental. Não se esqueçam, meus amigos, que assim como existe este Sol físico que nos ilumina, também existe um Sol astral, invisível para os olhos da carne, mas visível para a inteligência e o coração, que se encontra nas Pleiades. Por quê? Porque o nosso Sol, este que nos ilumina, é um dos 7 sóis das Pleiades. Cada um dos 7 sóis das Pleiades dá vida a um conjunto de mundos que giram à sua volta. Todos os 7 sóis das Pleiades gravitam ao redor de Alcione, um Sol físico esplêndido. Mas o Sol austral ou astral, a inteligência solar, ou o conjunto de inteligências solares que vivem nesse Sol localizado em outras dimensões da natureza e do cosmos, inquestionavelmente tem que se encontrar nas Pleiades, porque o Sol que nos ilumina, repito, é um dos 7 sóis das Pleiades. Assim que, na verdade, nós, os habitantes do planeta Terra, somos moradores das Pleiades, vivemos num pequeno mundo que gira ao redor do último dos sóis das Pleiades. Há outro Sol também formidável, maravilhoso, quero referir-me ao Sol polar. Bem sabemos que a Via Láctea com todos os seus milhões de mundos gira ao redor do Sol Sírio. Certamente o Sol Sírio é um mundo cheio de vida, tem rica vida mineral, vegetal, animal e humana. Toda a Via Láctea é espiralada e gira, mas há uma inteligência diretriz espiritual para a Via Láctea e ao Sol polar divinal, onde moram gênios solares que governam esta galáxia. Agora bem, é preciso entender que este infinito em que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, tem um limite, e para além desse limite há um vazio, e muito além desse vazio há outro infinito, e para além desse outro infinito há outro vazio, etc. Infinitos também há no microcosmos, um é o infinito do dedo polegar e outro é o infinito que carregamos em algum outro dedo ou nos pés. Existem muitos infinitos, meus estimáveis amigos, e isso é necessário que vocês o entendam. Assim também, lá em cima há muitos infinitos e existe uma inteligência superior para governar esses muitos infinitos. Essa inteligência é o Sol central espiritual. Esse Sol governa os muitos infinitos, digo, o infinito em que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Os muitos infinitos existem e cada infinito tem o seu Sol central. O Sol físico que nos ilumina, na verdade, é tão somente um dos sóis ou dos tantos sóis centrais do inalterável infinito. Assim o compreenderam os antigos Totonakas, e por isso levantaram esta pirâmide ao Sol. Eles renderam culto a Quetzalcóatl e ao Sol sagrado absoluto. Similarmente,
Todos nós devemos imitar os Totonakas e aprender a ver por detrás da figura deste sol físico o sol espiritual. Continuando agora com o templo da água, com a pirâmide da água, diremos que sempre se adoraram os elementos da natureza. A água é de profunda significação. Quando se rende culto à deusa da água, quando se a venera, os Totonakas ou os Teotihuacanos não se referem à água meramente física, eles entenderam sempre por água o que os sábios alquimistas conheciam com o nome do mercúrio da filosofia secreta. Esse mercúrio não é mais que a alma metálica do esperma. Disto não sabem nada os ignorantes ilustrados. Mas quando um homem guarda a sua energia criadora, quando não perde miseravelmente o esperma sagrado, quando sublima, o transforma em mercúrio, e é precisamente com o mercúrio dos sábios com o qual podemos, de verdade, realizar a grande obra e transformar-nos em deuses. Do ponto de vista mais simples, diremos que o mercúrio dos sábios é a energia criadora do terceiro logos, em nós mesmos e dentro de nós mesmos, nas nossas glândulas sexuais, aqui e agora. Temos também aqui, a um lado, o templo dos cavaleiros tigres e águias, mas não se esqueçam que a água é transcendental, importante, que a cruz é profundamente significativa. O lingam vertical dentro do cteis formal faz cruz, e quando se evita derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tote, então essas águas da vida se convertem em energia criadora. A cruz, o templo da água, é o tal egípcio, ou o tal que vemos ainda em alguns templos do Mayab. A um lado, à direita de vocês, esquerda de nós, está a pirâmide dos cavaleiros tigres e águias. Os cavaleiros tigres eram guerreiros em 100%, mas além disso conheciam os mistérios da grande obra. Sabiam que nós, cada um dentro de si mesmo, tem um ego animal, composto de muitas partes. Eles viviam em guerra contra si mesmos, contra os seus próprios defeitos psicológicos. Não negamos que se preparavam também para as grandes batalhas no mundo das 3 dimensões conhecidas, mas lutavam muito especialmente contra os seus próprios defeitos, contra si mesmos. Eliminavam os seus agregados psíquicos, eram formidáveis. Conheciam os estados de Ginas, sabiam meter-se dentro da quarta vertical para dar ao corpo físico a forma do tigre, assim aparecem num códice de Anak, marchando ao templo de Chapultepec em 7 jornadas, ao chegar ao templo assumiam, novamente, a figura humana. Isto não o crerão os nécios, os modelos de sabedoria, e, ironicamente, os ignorantes ilustrados, que se sentem os donos da sabedoria, mas assim o praticavam os cavaleiros tigres do antigo México revolucionário e solar. Quanto aos cavaleiros águias, eram verdadeiras águias do espírito, profundamente sábios, com poderes sobre a natureza, sobre o fogo, o ar, as águas e a terra. Aqueles que vieram de remotas latitudes a conquistar o México deveriam ter chegado com humildade para se civilizarem, porque aqui temos uma poderosa civilização. Amigos, quero que reflitam profundamente nestas palavras, e que estudem a antropologia agnóstica, que bebam na fonte dos conhecimentos arcaicos. Aqui terão verdadeiras surpresas que jamais entenderiam os materialistas, os inimigos do eterno. Até aqui as minhas palavras, e continuaremos a nossa excursão. Item estudante, dirigir-nos-emos para a parte central da cidade sagrada, ou seja, ao fogão do fogo vivo, o lugar que está com uma pequena cerca, é o lugar que explicará a seguir o mestre Samael. O fogão do fogo vivo, item mestre, bom, amigos. Aqui com estas explicações, embora lá em cima o astro-rei esteja a queimar. Mas não importa, enquanto aguentarmos, aqui estamos. Inquestionavelmente, aí temos o famoso fogão do fogo novo. Eu creio que vocês ouviram falar sobre esta questão da mudança de fogos a cada 52 anos. Sabese que a cada 52 anos os Totonakas também, digo também porque outras tribos conservavam a tradição, como os Nauas, os Zapotecas, os Teotihuacanos, etc. Mudavam o fogo. Começavam o fogo a cada 52 anos, mudavam o fogo, apagavam o fogo que ardia aí, nesse fogão, e acendiam um fogo novo. Era mudança de fogos, de acordo com o ciclo dos 52 anos. Quero que entendam que durante essa época se guardavam 5 dias de abstenção sexual. Era necessário guardar a abstenção sexual durante 5 dias com a mudança de fogos. Apagavase a fogueira, o fogão, e acendiase novamente o fogo.
Este fogo ardia, repito, 52 anos. Esta repetição dos 7 fogos é interessantíssima. Nestes momentos encontramos-nos no quinto fogo e está dito que os filhos do quinto sol pereceriam pelo fogo e pelos terremotos. Em tempos arcaicos do nosso mundo houve catástrofes. Item os filhos do primeiro sol, disse, que pereceram tragados pelos tigres. Item os filhos do segundo sol, ou seja os hiperbóreos, pereceram arrasados por fortes furacões. Item os filhos do terceiro sol, ou seja os lêmures, pereceram por sol de chuva de fogo e grandes terremotos. Item os filhos do quarto sol, os atlantes, pereceram tragados pelas águas. Somos nós, os filhos do quinto sol, os ários. E dizem os habitantes totonacas que pereceremos pelo fogo e pelos terremotos. Os filhos do sexto sol serão melhores, a ressurreição dos deuses, e os filhos do sétimo sol serão muito espirituais. Tudo isso está escrito nos distintos códices e é bom compreendê-lo. No entanto, existem 7 ciclos menores. Bem sabemos que os continentes flutuam, esta concessão pertence à Pangeia, que os antropólogos desta época começam a entender. Os continentes flutuam, se separam ou se afastam através de milhões de anos, e devido a isto, há 7 glaciações também. Assim que, na verdade, os 7 sóis processam-se em ciclos menores de acordo com o movimento geológico da massa terrestre. E para simbolizar isto, acende-se o novo fogo. Repito, estamos agora no quinto sol e isto é bastante interessante. Item P, mestre, posso fazer-lhe uma pergunta? Item mestre, quando terminar o discurso. Inquestionavelmente, os naúas, zapotecas, toltecas, maias, totonacas, tiveram uma poderosa sabedoria que resiste a qualquer análise geológica ou antropológica. Portanto, na verdade, não foram os ignorantes que os espanhóis supõem, não. Nestas terras existiu uma cultura poderosa e essa cultura está enterrada no subsolo. Ainda existem aqui culturas que não foram desenterradas, e que um dia surpreenderão todos os arqueólogos e antropólogos do mundo inteiro. Agora sim, a senhora que ia me fazer a pergunta, pode fazê-la com a mais inteira liberdade. Item estudante. Mestre, qual é a relação entre esses 52 anos e a duração de cada raça? Item mestre. Bom, já disse que estes são ciclos significativos, que estes 7 ciclos de 52 anos são simbólicos, porque a duração de cada raça pertence aos 7 sóis em grande. De maneira, pois, que estes 7 fogos são significativos, simbólicos, para alegorizar ou simbolizar as 7 grandes raças. Até aqui minhas palavras. Obrigado, meus amigos, item estudante. As 2 últimas explicações por parte do presidente mundial da antropologia gnóstica, Samael Aunveor, serão a do circular dos gladiadores, ali naquele lugar, e também a do templo maior, que está em frente de todos nós. E creio que alguns poderão perceber o chamado Templo das Calaveritas, onde foram encontradas 1460 caveirinhas de barro. Item mestre. Bom amigos, por favor reúnam-se. Vamos conversar um pouco sobre todas estas questões antropológicas. Já falamos sobre a questão do fogo novo, e agora falaremos um pouco sobre a questão daquele círculo que vocês veem ali. O círculo dos gladiadores, vale a pena que o estudemos de verdade. Tem 42 ametras ou figuras em forma de cadeiras. Observem vocês essas 42 cadeiras, quão interessante isso resulta. São os 42 tronos para os 42 juízes da lei, os 42 juízes do karma. Bem sabemos que tudo na vida se processa de acordo com a lei de causa e efeito, não existe causa sem efeito nem efeito sem causa. É certo que existem também os 42 arcontes do destino. Nos tempos antigos ninguém ignorava a questão dos 42 juízes e aí vêm vocês as 42 cadeiras. No Egito Sagrado, milenar, fala-se também dos 42 juízes do karma que trabalham sob a direção de Anubis, o grande juiz da lei. Como poderiam faltar aqui, na terra sagrada dos Totonacas, no próprio círculo dos gladiadores, as 42 cadeiras para os senhores que governam as leis de causa e efeito em nosso mundo terra? Impossível! E aí estão, ante o veredicto solene da consciência pública.
Quem se pronunciar contra esta tese vai ter que deitar abaixo a egiptologia, vai ter que atacar Anubis e seus 42 juízes, no livro dos mortos no Egito milenar, vai ter que desbaratar, por si mesmo, todas as velhas teogonias dos antigos tempos. Mas a realidade é que aí estão as 42 cadeiras, e isso é profundamente significativo. Nos foi dito que neste lugar lutavam um escravo com um anel de pedra no tornozelo, contra 2 guerreiros armados e sem anéis, um pobre escravo com um anel de pedra no tornozelo, contra 2 guerreiros muito bem armados e que não carregavam esse anel, pois parece que a desvantagem era perfeitamente manifesta. Mas eram simbólicas em um 100%. Eis aí as 3 forças, a positiva, a negativa e a neutra. A positiva, inquestionavelmente, é a força masculina, a negativa é a força feminina, a neutra é a que as concilia ambas. De maneira, pois, que como conciliador, tinha aquele escravo que se entender com as forças positiva e negativa da criação. Onde quer que haja uma criação existem 3 forças, a positiva, a negativa e a neutra. Se essas 3 forças fluem em direções opostas não pode haver criação, mas quando coincidem em um ponto dado, realizase uma criação. Tinha que se representar de alguma forma esta questão, ainda que fosse através dos gladiadores, ainda que fosse com o pobre escravo, aí, servindo de força neutra e com um anel de pedra no tornozelo, lutando contra 2 guerreiros armados até os dentes. De alguma forma tinha que se representar isto. Bem sabemos que a força neutra é a força conciliadora dos opostos. O homem que aprende a manejar a terceira força domina o mundo. Aqueles que trabalham de forma unilateral, que se carregam, unicamente, para o prato direito da balança, ou para o prato esquerdo, são vítimas das circunstâncias. Mas quem se coloca, precisamente no centro da balança, domina o universo. Tinham que se manifestar as 3 forças aí mesmo no círculo da justiça, aí não podia ser em outra parte, como para dizer que tudo se processa de acordo com a lei, de acordo com as leis de causa e efeito. À esquerda tem vocês o templo das chaminés, aí se colocavam sacerdotes para observar o sacrifício. Estamos aqui parados sobre a pedra do sacrifício. Alguns espanhóis horrorizados diziam que nós por aqui andávamos queimando gente viva, ou matando gente por montes, nós não somos inquisidores nem nada por o estilo. Existia sim, a pena de morte, infelizmente, mas somente se aplicava aos réus, aos assassinos, aos perversos, e os juízes tinham que contemplar desde aí, desde o templo das chaminés, os condenados à morte, estes, aqui, sobre a pedra do sacrifício eram ajustiçados com a faca de pedernal. Assim, meus queridos amigos, estamos assistindo a algo muito interessante. Por último, temos aqui atrás o templo maior. Todos os deuses santos eram venerados nessa pirâmide, nesse templo maior. Aí se reuniam às vezes, ou periodicamente os sacerdotes de todos os deuses santos. Mas Hernán Cortés irrompeu por aqui e matou a todos os sacerdotes dos deuses. Queria Hernán Cortés impor-nos a brava na religião que traziam de lá os espanhóis. Se aqui temos nossa religião e nossas religiões, nossos cultos e nossos deuses, por que tinham que vir nos molestar? Parece-me que deve haver respeito a todos os cultos, e que os mexicanos temos direito a que se nos respeite. A sabedoria antiga está aqui nos códices, nas pirâmides, nos templos. Hernán Cortés odiava os sacerdotes que ministravam sua religião em nome de seus deuses, mas em verdade, tenho que dizer a vocês amigos que até os próprios espanhóis seguem adorando os deuses, porque, o que são os anjos, os arcanjos, os principados, as potestades, as virtudes, os tronos, etc., da religião cristã? São os mesmos deuses do México. Então, por que se nos qualifica de idólatras, e de hereges e não sei o que mais? Aqui, desde esta terra sagrada seguiremos prestando culto aos deuses, custe o que custar, ainda que nos qualifiquem de que idólatras. Estamos com a sabedoria de nossos antepassados. Até aqui minhas palavras, meus estimáveis amigos.